estar novamente com vocês às quintas-feiras. Meu nome é Luana, costumo tocar antes da palestra na harmonização e gostaria de pedir que nesse momento a gente tente aquietar um pouco o pensamento, né? Fechar os olhos, sintonizar com a espiritualidade maior para que possamos aproveitar e nos conectarmos com nós mesmos durante essa palestra.
Busque em mim, basta querer, posso restaurar a sua vida. Aleluia, 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 homens fracos creiam em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto a minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá estou. Trago a esperança, eu sou amor. Aleluia, 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 todos num só coração, as nações se dão as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 Caros irmãos, muito boa noite. Eu sou André Bélico, estarei com vocês nesse estudo.
Antes de iniciarmos o tema dessa noite, eu queria convidá-los a um momento de reflexão para que façamos a nossa prece. E para isso, então, elevando os nossos pensamentos, vamos pedir ao Mestre Jesus, aos mentores e trabalhadores espirituais de nossa casa, a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, aos nossos anjos guardiões, que nessa noite nos permitam ter o entendimento desta doutrina consoladora, que possamos sair daqui fortalecidos para enfrentar as dificuldades que se apresentam nas nossas vidas, que possamos ser consolados, que possamos ser auxiliados naquilo que for possível. Agradecendo pela oportunidade bendita que nos é oferecida, pelo conhecimento desta doutrina, pela busca da melhoria individual, a fim de nos tornarmos cada vez mais seguidores dos passos do Mestre Jesus, cumprindo o seu Evangelho, cada vez mais nos tornando pessoas melhores. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos então, que assim seja. Nesta noite nós vamos falar sobre o exame do sofrimento. Este assunto é continuação do ciclo de estudos do mês da casa, baseado no livro Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles por Divaldo Franco. Mas o que é autodescobrimento? O que Joana nos convida neste momento? Autodescobrir-se é tomar consciência do que somos e para onde devemos ir. Então, é a busca de nos tornarmos cada vez mais conscientes de nós mesmos, consciente do universo no qual estamos inseridos e o nosso papel nele. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 919, pergunta: qual o meio mais eficaz de, nesta encarnação, podermos melhorar? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então é isso que Joana vem nos trazer, detalhando sobre como devemos fazer este autodescobrimento. E ela então nos convida a desabrochar a consciência, dizendo que ele é um trabalho que é lento e contínuo, por isso temos diversas encarnações. E é um trabalho que está no âmago da lei de Deus. Mas é um trabalho que se desenvolve de dentro para fora de cada um de nós, através de um esforço da nossa vontade. E isso deve ser uma meta essencial da nossa vida. Então a evolução que devemos buscar deve ser fruto da nossa vontade concentrada. Até o dia em que possamos dizer que agimos no bem, quase como que instintivamente, devemos nos esforçar para agir no bem. Este é o uso do esforço de nossa vontade concentrada. Está aí, então, o desabrochar da consciência nas diversas encarnações e paragens pelas quais vamos passar, sempre buscando a lei de Deus, aprendendo, resgatando-a de nossa consciência, porque ela lá está, a fim de que nós possamos nos tornarmos cada vez mais conscientes. Nessa caminhada, o sofrimento, então, é um meio natural de evolução, porque é natural que erremos, e toda vez que erramos, nós vamos naturalmente nos afastar da lei divina e, em consequência, o sofrimento é natural. Mas faz parte, então, vencermos, superarmos as ocasiões que nos provocam sofrimento,
a fim de libertar o nosso espírito. Ou seja, o sofrimento nos auxilia num processo de maturação. Mas o que é o sofrimento? Sofrimento é um sentimento de agonia, de aflição intensa, de preocupação ou desassossego, e que vai nos provocar uma dor. Dor e sofrimento que poderão ser físicos, psicológicos, morais, espirituais e até por abnegação. Então, diversos tipos de sofrimentos são os que vamos enfrentar na nossa jornada evolutiva. É claro que temos que entender que o sofrimento não é obrigatório. O sofrimento é uma consequência, ele não é um meio, ele é um fim. Né? Ele não é um fim, ele é um meio para que nós evoluamos. E ele é natural quando nos afastamos da lei de Deus. E aí ele se manifesta dessas maneiras que aí estão. E ele normalmente tem raízes em acontecimentos infelizes anteriores, nessa encarnação ou encarnações anteriores. Então, uma vez que nós nos afastamos da lei divina, naturalmente vamos enfrentar situações que nos provocam sofrimento. E ele só vai parar a partir do momento em que nós nos arrependemos e reparamos o mal que fizemos ou o bem que deixamos de fazer. Ou seja, é aí que ocorre que os fatores que causam essa perturbação que leva ao sofrimento são detidos, quando nós reparamos o mal que provocamos. Este mal também, e este sofrimento também, pode vir de sentimentos que nós guardamos, de emoções que nós cultivamos e de pensamentos normais, que se expressam em forma de impulsos contínuos definidores da personalidade. Isto é muito importante, porque nós vamos construindo aquilo que somos à medida que vamos vivendo. Agora, nesta vida, nesta encarnação, e trazendo de bagagem das encarnações passadas aquilo que nós deixamos lá mal resolvido. E tudo isso vai provocar em nós, então, situações que levam ao sofrimento nesses diversos matizes. Poderá se manifestar na forma de doenças físicas, psicológicas, inquietações morais. Por que tantas pessoas às vezes não conseguem estar felizes e satisfeitas quando aparentemente têm tudo? Mas à medida que nós vamos passando no tempo, em cada uma das existências, nós vamos deixando de estar no mundo das sensações, de somente sentir e da inconsciência, e vamos atingindo um momento em que nós controlamos as nossas emoções e passamos a ter a consciência cada vez mais trabalhada. E essa conscientização da nossa realidade vai permitir que a gente tenha uma maior percepção do sofrimento. Isso vai provocar em nós uma maior responsabilidade, porque a gente aprende que o que sofremos é fruto daquilo que fazemos. E à medida que o tempo passa, a gente se torna também mais resistente ao sofrimento, porque vamos entendendo a finalidade para a qual ele é aplicado nas nossas existências. E aí, à medida que a consciência aumenta, nós vamos adquirindo mais amplas percepções e nos tornando mais lúcidos. Vamos despertando cada vez mais para ações elevadas. Vamos cada vez mais nos tornando capazes de nos abnegar para o serviço no bem. E vamos renunciando ao egoísmo individual e coletivo. Ou seja, o aumento da consciência, o aumento da nossa capacidade de percepção faz com que nós nos tornemos melhores, porque vamos deixando de lado os maus hábitos. E aí então a gente passa a perceber a necessidade de se integrar
na unidade universal, harmonicamente. E passamos a trabalhar para isso. É o que fazemos quando nos dedicamos ao estudo dessa doutrina espírita, que nos impulsiona para o bem. Quando nos dedicamos ao trabalho na causa do bem, em qualquer ambiente, desde os nossos lares até aqueles em que podemos ter a nossa capacidade de agir. E aí a gente vai descobrindo que acertamos, erramos, né? E que tudo que fazemos tem ressonância no universo. Tudo que fazemos acaba por ser percebido no universo e na consciência cósmica. E é o caminho que temos que seguir e traçar de retorno para a harmonia junto ao Pai, cumprindo o determinismo da criação, que é de espíritos criados simples e ignorantes, evoluirmos para a perfeição relativa que o Pai nos permite atingir. Neste caminho, à medida que a nossa consciência se torna cada vez mais lúcida, nós desfazemos os maus sentimentos, a amargura e outros. À medida então que a nossa vida mental e emocional se torna melhor, nós deixamos de ficar atentos ou de receber influências automáticas e de ter ideias emocionalmente comprometidas. E passamos a fazer mais e a ter mais experiências salutares. Porque, agindo com esforço da nossa vontade, nós buscamos fazer o correto. É o que eu disse antes. Enquanto nós não conseguimos agir no bem, quase como que instintivamente, porque aquilo é a nossa realidade de sempre, o esforço da vontade tem que ser direcionador. E para isso devemos buscar experiências salutares. Devemos nos afastar destas influências automáticas, do meio, de pessoas, de ambientes que muitas vezes não são positivos para nós. De maneira que também deixemos de lado as ideias emocionalmente comprometidas. E aí sim, nós vamos podendo cada vez mais agir no bem. Aqui nós temos uma representação do que nós somos. Ali à direita, uma flama, o espírito, com a aura em verde, o perispírito, e em branco aqui denso, o corpo físico. Esse é o tríplice aspecto do corpo e do homem, que na verdade é um só. Como é que a gente age no universo? Como é que o universo acontece? Como é que as coisas acontecem com a gente? Lá no espírito, lá nós geramos, nos manifestamos neste universo através do nosso pensamento. Pensamento esse que é acompanhado de emoções e sentimentos. Normalmente as emoções geradas pelos impactos que nós recebemos e os sentimentos que nós agregamos fruto da nossa experiência. Isso provoca em nós um padrão vibratório, que dá em consequência também o nosso nível de evolução. E este padrão vibratório ali no nosso perispírito vai provocar no nosso corpo físico também reflexos. Ou seja, o corpo físico é moldado pelo padrão dos pensamentos que nós projetamos. Então, mesmo depois de já encarnados, muito do que fazemos e muito do que acontece conosco é fruto dos pensamentos que emanamos. Isto é fundamental nós entendermos, porque se nós
agirmos no bem, fazer com que as emoções que recebemos sejam acompanhadas de sentimentos positivos, que modifiquemos os nossos pensamentos para pensamentos positivos, o nosso corpo físico terá uma saúde plena, terá uma proteção, inclusive orgânica. Entretanto, aqui eu estou só mostrando que o corpo físico e o perispírito e o espírito são uma coisa só, somos uma coisa só. Fazendo esta figura, né? Os três se integram. E agora aqui estou mostrando quando o pensamento não é acompanhado de bons sentimentos. A nossa aura, a nossa vibração se torna mais densa, mais escura, mais pesada e vai provocar com que o nosso corpo físico, em consequência, tenha os reflexos destes pensamentos. E aí, neste momento, nós vamos provocando manchas, máculas no nosso corpo perispiritual, que aos pouquinhos vão repassando para o corpo físico, sendo causadores de muitas vezes de doenças, de desconfortos, que poderão se manifestar nesta vida ainda ou em existências futuras. Então nós somos os geradores das doenças que nos afetam, dos males que nos afetam, de vários dos sofrimentos que nos atingem. Esta consciência é fundamental para que procuremos mudar a maneira de ser e projetar isso no universo através do pensamento positivo, acompanhado de sentimentos positivos. Mesmo quando algo que não é bom acontece na minha vida, eu devo buscar um ensinamento e entender que aquilo acontece para que eu tenha um aprendizado, para que eu tenha uma situação de crescimento. Ou é uma provação, ou é uma expiação, mas de qualquer maneira, são oportunidades que a bondade divina me oferece para que eu as vença, demonstrando o esforço da minha vontade e, em consequência, eu possa evoluir. E quando eu assim não ajo, eu provoco as máculas que estão aí representadas no corpo físico. Fruto muitas vezes, então, ou na maioria das vezes, dos pensamentos desordenados que eu projeto. A cada momento, então, nós estamos nos construindo, corrigindo ou destruindo o corpo de acordo com a direção que aplicamos à nossa psique. E essa psique, então, é a responsável pelos karmas, a hereditariedade que se encontra submetida à lei de compensação. Ou seja, muitas vezes, os danos que eu causo ao meu corpo perispiritual vão se projetar em outras existências. Os maus que eu causo a outros serão aplicados de maneira similar ou não a mim, de maneira que haja uma compensação. E aí os homens vão sendo unidos conforme as suas simpatias e antipatias, afinidades e desarmonias, que os vinculam em grupos reencarnados com características semelhantes, impressas nos genes e cromossomas pela necessidade da evolução. Então, o que é isso? Isso quer nos dizer que nós não estamos aqui, neste momento, neste local, neste país, neste estado, aleatoriamente. Estamos aqui porque a lei de compensação trouxe para nós esta situação como a que melhor oferece condições de resgatarmos aquilo que precisa, oferecendo as melhores oportunidades de evolução. Então, quando a gente reclama da nossa vida, quando a gente reclama
da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, nós temos que entender que estamos aqui porque o nosso padrão evolutivo e vibracional aqui nos colocou. E junto a estas pessoas com as quais convivemos, é que temos que resgatar os nossos débitos e passar por provações a fim de buscar a nossa evolução. Ou seja, cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Apesar de que, é claro, que em cada encarnação a gente traz dos nossos pais a carga genética que nos dá a particularidade desta encarnação. Mas trazemos muito, grande parte, hoje, daquilo que fomos, daquilo que fizemos e daquilo que necessitamos resgatar. Cada ser, ou seja, cada um de nós, traz impressa nas tecelagens sutis da alma, que as transfere para o corpo, as doenças que lhe são necessárias para o seu reequilíbrio emocional, as limitações e facilidades morais para a recomposição espiritual, os condicionamentos, as tendências e aptidões para a reabilitação da consciência, reparando a ordem que foi perturbada pelo seu descaso, abuso ou prepotência. Tá aí então. Nós trazemos como se fosse um cartão de programação na nossa alma. É o nosso planejamento reencarnatório que vai trazer todas essas situações que são necessárias para o nosso reequilíbrio, para o resgate. Tudo isso que foi tirado da ordem por conta do nosso descaso, do nosso abuso ou da nossa prepotência em outras encarnações. Então a gente vai vendo que não devemos reclamar para ninguém ou de ninguém, a não ser de nós mesmos. Quando enfrentamos as dificuldades, devemos então baixar o nosso serviço e humildemente aceitar o sofrimento que nos é imposto, primando, através do esforço da nossa vontade, por superá-lo, como forma de resgate daquilo que precisamos corrigir. Manifestam-se assim efeitos como enfermidades kármicas, coletivas ou individuais, que periodicamente o assaltam, exigindo refazimento do equilíbrio e restauração da harmonia. Não é isso que estamos vivendo agora? Uma enfermidade coletiva? Um mundo tão materialista que se tornou tão fútil? A gente, muitas vezes, sem tempo de olhar para os nossos familiares nas nossas casas, sem a capacidade de abrirmos a porta do quarto do filho para dar uma boa noite. Tudo porque a correria do mundo nos atabalhou de tal maneira que a gente não para. E aí? Aí vem uma situação essa como a qual estamos vivendo, desta pandemia, que nos faz estarmos cada vez mais nas nossas casas, com as nossas famílias, resgatando uma convivência que muitas vezes andava perdida, ou não. Cada família no seu nível, nas suas necessidades, mas entendendo que é um momento de buscarmos um refazimento íntimo e um refazimento daqueles que nos são próximos. Amar o próximo como a si mesmo. Quem são os nossos próximos mais próximos? As nossas famílias. Então, enfermidades coletivas ou individuais, né, que nos assaltam para buscar refazimento do equilíbrio e restauração da harmonia. Aí, um mapinha da propagação desta pandemia no mundo, né? Só para ilustrar.
Sim, mas e daí? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente aceitar o sofrimento? Vou sofrer e achar bom? Não. Nós devemos começar através da sublimação dos sentimentos, na qualificação superior das emoções e na evolução moral dos pensamentos. Foi aquilo que eu falei quando mostrei as figurinhas que representam o nosso corpo. Até que isso se torne um condicionamento correto que exteriorize ações equilibradas em consonância com a ética do bem, do dever e do progresso. Então, que bonita essa fala de Joana, né? Sublimação dos sentimentos, qualificação superior das emoções e evolução moral dos pensamentos. Enquanto isso não acontece de maneira automática, enquanto nós não nos condicionamos a agir corretamente, é a vontade que é o instrumento que devemos usar. Como é que a gente faz isso? Toda vez que somos assaltados por um sentimento que não é bom, devemos lutar contra ele, bloqueá-lo, tentar bloqueá-lo conscientemente. Toda vez que pensamos mal sobre algo ou sobre alguém, devemos tirar esse pensamento, bloquear esse pensamento das nossas mentes. É claro que é difícil, é claro que a gente não consegue estar 100% do tempo ligado em tudo que emanamos, mas é um processo que só vai acontecer quando nós começarmos conscientemente a corrigir aos pouquinhos, até que cada vez mais isto vai aumentando em nós e modificando a nossa maneira de ser. Nós só nos tornaremos cada vez mais elevados enquanto espíritos quando começarmos aos poucos a elevar o nosso pensamento, os nossos sentimentos e a qualificar as nossas emoções de maneira superior. Aos poucos. A evolução moral não dá saltos. Ninguém decide hoje se tornar perfeito e assim fará. É um processo para todos nós. Alguns vão mais rápido, conseguem dar passos maiores. Outros têm mais dificuldade. O que importa é o esforço. O que importa é vencermos cada vez mais as más tendências que todos nós temos. Para isso, eu tenho que entender que o impulso destrutivo e o impulso de natureza edificante, eles partem do mesmo lugar. Eu é que tenho que decidir qual impulso eu vou emanar. E para isso eu tenho livre-arbítrio. Quando o impulso negativo acontece, eu tenho que bloquear. E quando o impulso edificante acontece, eu tenho que reforçá-lo, repeti-lo, copiá-lo no possível. Para isso eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho e, fazendo uso da vontade, eu faço. Então, esse esforço de transformação alonga-se um trabalho paciente e modelador do novo ser que enfrentará os seus karmas consciente de si mesmo e responsavelmente, sem as reações destrutivas, mas com ações renovadoras. Está aí a imagem do homem construindo, lapidando aquilo que é. Forte esta imagem, né? Mas é isso que devemos fazer com a nossa consciência. É assim que vamos nos descobrindo, é assim que vamos nos moldando. Aos poucos, enfrentando as dificuldades, tendo a coragem de encarar as más tendências que todos temos, não tentando nos enganar, e aí então agindo fortemente, com o esforço da vontade, para corrigi-las. Quando a gente demora muito tempo nas faixas primárias de sofrimento,
a gente demora então a ascender e demora a ter o esforço de libertação que nos leva à saúde integral ou à felicidade. Isso acontece porque ou a gente não sabe ou porque a gente não quer. Ao ter acesso a essa doutrina consoladora que é o Espiritismo, nós vamos nos tornando cada vez mais cientes daquilo que temos que fazer e passamos da ignorância para a teimosia quando não o fazemos. Lembrando que àquele que muito é dado, muito será cobrado. À medida que vamos aprendendo cada vez mais sobre a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, nos guiando, nos oferecendo o caminho seguro para seguirmos, nós vamos nos tornando mais responsáveis e, em consequência, mais nos será cobrado. Agora, não quer dizer que aquele que não conhece a doutrina espírita também não caminha no bem. O caminho reto, o que temos que fazer, a lei divina está impressa na nossa consciência. No fundo, todos sabemos o que é certo, porque basta que a gente não faça ao outro o que a gente não gostaria que fosse feito a nós, ou que a gente faça ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Jesus, como cerne da sua mensagem, nos trouxe uma lei de amor. E ele disse que esta lei ela é explicitada por 2 mandamentos. O primeiro, amarás teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, neste segundo ele diz que nisso está contida toda a lei e os profetas. E aí então, se nós queremos saber como devemos agir frente às situações, é só pensar como é que nós gostaríamos que fosse agido para com nós se estivéssemos em posição contrária. Parece fácil, mas a vida é corrida, as situações da vida são de imediato e a gente não consegue fazer o certo ou até pensar sobre isso muitas vezes. Por isso a vontade é fundamental. Por isso a oração e a vigilância. A oração para buscar o auxílio, pedindo para louvar a Deus, agradecer e pedir as bênçãos do entendimento. E assim, cada vez mais, nós vamos nos tornando conscientes daquilo que devemos fazer e corrigir em nós. Caminhando então num processo evolutivo que vai desde o átomo até o arcanjo, passando pelas diversas situações da existência, pelos reinos da existência, até que nos tornemos perfeitos dentro daquilo que o Pai nos permite e nos augura. Buscando ser cada vez mais o homem integral, o homem que segue a lei divina, que busca cada vez mais seguir os passos do Mestre Jesus. Muita paz, uma boa noite a todos. Esperamos que possamos ter explicitado que o sofrimento, ele é um meio e não o fim. O sofrimento é um instrumento, na verdade, para o nosso crescimento. O sofrimento é uma situação que nos leva a cada vez mais crescermos, se soubermos tirar o proveito que advém dele. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma boa noite. E antes de terminarmos, gostaria de convidá-los para que façamos uma prece de encerramento. Agradecidos então, Mestre Jesus, nossos anjos guardiões,
Que possamos retornar às lides nos nossos lares, cada vez mais conhecendo dessa doutrina bendita e consoladora, que possamos cada vez mais entender o papel do sofrimento na nossa evolução, que possamos cada vez mais buscar seguir os passos do Mestre Jesus, com o uso consciente da nossa vontade e o uso do nosso livre-arbítrio, cada vez com mais retidão. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos então nesta noite e abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Chorar.
te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Gostaria de pedir que nesse momento fechássemos nossos olhos e respirássemos profundamente, nos permitindo guiar pela música. Inspirando e expirando lentamente, acalmando nossos corações. Vamos tentar sintonizar com nossos mentores, com os mentores da casa e com nossos amigos espirituais. Somos seres de amor, de luz. Vamos procurar entrar, portanto, em contato com essa nossa luz. Agradecendo por um dia repleto de oportunidades de crescimento, por todas as provas e expiações pelas quais passamos. Sabemos hoje que elas fazem parte desse longo processo que é a evolução. Sabemos que não estamos sozinhos e que há sempre uma mão, encarnada ou desencarnada, a nos ser estendida. Confia em Deus, confia na espiritualidade maior, confia em Jesus, em Sheila, Irmã Dulce, Assis. Confia de todo o seu coração e agradece. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo.